E agora sim, dados os anúncios, eu quero chamar aqui mais uma mulher comum com uma história extraordinária. E quem será essa mulher? Eu já ouvi a história dela, na verdade, da família dela, por diversas vezes. E a cada vez que eu ouço essa história linda, gente, como eu fico assim, sabe, extasiada com o agir de Deus e com a força dessa mulher. É muito claro na história dela, do início ao fim, que o posicionamento dela, ainda quando menina, sabe, foi determinante para que hoje ela estivesse aqui para contar essa história. E eu não vou me alongar mais, até porque ela vai precisar de tempo, e ela vai ter ali até meio-dia, né, 45 minutos para contar essa história. E eu tenho certeza que cada um de vocês, a começar por mim, vai ser muito abençoado, inspirado, encorajado através da vida dessa mulher. Eu gostaria que você aplaudisse, mas com muito carinho, gente, com muito carinho, essa mulher de Deus, essa mulher comum, com uma história extraordinária. E eu vou chamar aqui a obreira Sandra Mara. Amém. Mais conhecida como Sandrão. Por que Sandrão, gente? Porque ela é aquela mulher, né, no bom sentido, né, que bota ordem na casa, não é isso, irmão Léo? E para mim é um privilégio poder sentar ali para poder ouvir a sua história. A irmã é uma bênção, a irmã é uma inspiração. A gente conhece a família Miguel, acho que já tem uns 4 anos. E o que sempre me chamou muito a atenção na irmã Sandra, né, além do carinho dela, da força dela, é a determinação. Desde o primeiro momento que ela pisou nesse lugar, ela sempre envolvida com tudo, né? Foi aquela mulher que não desistiu da família, que não desistiu do casamento, né? Maior prova está ali, ó, que o príncipe dela ali, Jorginho, está ali todo bonitão, gente, né? Ele está ali, né? Orgulhoso na primeira fileira, até porque a história dela também é a história dele. Eu quero te convidar aqui oficialmente para a senhora sentar aqui no banquinho da Praça Viva e eu quero declarar sobre a sua vida unção, autoridade, em nome de Jesus, que a irmã possa transbordar sobre as nossas vidas e que o Espírito Santo ele tenha liberdade de agir sobre a sua vida, em nome de Jesus. E como eu tenho dito, a cada domingo a praça é sua. Deus te abençoe. Bom dia, igreja. Eu saudo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Assim como diz o nosso pastor, que essa paz seja, esteja e permaneça na vida de todos vocês. É o desejo de Deus para nossas vidas, então assim nós recebemos, tá bom? E eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a Deus por esse momento que tão especial da minha vida, de poder contar uma história de 58 anos, 52 de casado e 6 de namoro, para chegar até aqui e mostrar hoje o que é a minha vida, transformada pelo Senhor, tá bom? E eu, então, quero agradecer a Deus e depois os meus líderes, o pastor Ney e a pastora Paula, por vocês me confiarem aqui nesse púlpito. Muito obrigado pelo convite. Gostaria de pedir à igreja que abrisse em Efésios 3, 20. Muito obrigada. Podemos? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, aqui eu estou para dizer que Deus ele é capaz de fazer muito além daquilo que nós pedimos e pensamos. Às vezes a gente pensa uma coisa e ele faz além. Então, nós só temos que agradecer esse Deus tão maravilhoso que ele faz, que ele transforma, que ele faz coisas assim tão maravilhosas que nem nós que pedimos não acreditamos o que ele foi capaz de fazer, mas ele faz. Tá bom, gente? Então, aqui eu
Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, bem pouquinho, porque uma história de 58 anos não dá para ser contada em tão pouco tempo, mas bem reduzida, e vai dar para os irmãos entender. Vou contar sobre a minha história, que fala sobre o amor e o cuidado de Deus, também a força e a importância da mulher dentro da família. O quanto nós, as mulheres, somos importantes, e assim na própria palavra diz, né, que a mulher sábia edifica e a tola destrói, mas nós sabemos que a palavra de Deus é firme e eficaz, que nós não podemos duvidar, tá bom? Que passamos as lutas, mas alcançamos a vitória. Hoje vou falar das lutas que vivi, mas em Deus tive a minha vida e toda a minha família transformada. Deus faz além daquilo que pedimos e pensamos, com certeza, né? Então, eu e o Jorge começamos a namorar, quer dizer, nós conhecemos, eu tinha 11 anos e ele tinha 15 anos. E aí começou aquela paquerinha, aquela coisinha infantil e tal, mas aquilo foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Quando eu já tinha 14 anos, a gente sempre naquelas paquerinhas, ele passava para ir trabalhar, um tchauzinho, era um joguinho de beijo, e ali foi indo, aquilo foi amadurecendo. Quando eu não estava no portão para dar o tchau, ele jogava uma pedrinha com um bilhetinho, né, filho? Aí já me dando um bom dia, me desejando uma opção de coisa boa, e aquilo dali foi criando dentro da gente aquele sentimento, aquele amor. E o mês de dezembro é muito marcado nas nossas vidas. O que acontece? O Réveillon, a gente sempre fazia uma comemoração do aniversário do meu irmão e fazia um baile. E eu já com 14 anos foi quando o Jorge foi convidado, porque ele era amigo do meu irmão, e lá nós tivemos a oportunidade de dançar, porque naquela época era baile, né? A gente tirava tudo da sala para poder fazer ali a nossa festa. Não é agora como os jovens que têm clubes, né? Então a gente fazia ali. E ali a gente dançando, ele falou para mim tudo que ele gostaria de falar pessoalmente, e às vezes a gente não tinha oportunidade, porque eu era muito vigiada, filha única mulher, com 2 irmãos, um pai, uma mãe e um tio que me vigiavam, então eu não tinha chance de estar muito para conversar. E ali nós falamos tudo e tal, e aí, isso já foi no dia 31, no Réveillon. Passaram-se o tempo, e aí eu tomei uma decisão a partir dali que eu gostaria de ficar namorando ele. Então eu pedi meu pai e minha mãe se eles permitiam que a gente ficasse no portão, e eles permitiram. O Jorge foi conversar com meu pai, e ali nós começamos o nosso namoro. E com 16 anos, nós ficamos noivos e já começamos a falar na possibilidade do casamento. Ele começou a fazer uma obra no fundo da casa dos meus pais, e a gente começou ali já a preparar tudo. Só que nesse período, quando chegou dia 31 de novo, né, que era o período que a gente fazia a nossa comemoração lá e tinha o tal do baile, ficamos todos ali, os amigos, todo mundo esperando, e cadê o Jorge, que não chegava? Não chegava de jeito nenhum, todo mundo esperando, e nada, e eu já com o coração aflito, ao mesmo tempo que eu estava preocupada e ficava desconfiada que podia ter tido alguma farra e esqueceu de mim, e ali, tudo bem, esperei, passou a noite, quando o dia amanheceu, eu recebo a triste notícia que o Jorge havia sofrido um acidente e estava muito mal internado no Souza Aguiar. E naquele dia não havia visita, e a gente nem tinha condições de estar telefonando para o hospital, porque eles não davam notícia. Tivemos que esperar o dia 2 de janeiro para poder ir lá. Quando chegamos lá, encontramos o Jorge, um peito arrebentado, com a cabeça quebrada e tendo perdido uma perna. Um pé, na realidade, né? Que depois ele foi operado, teve que tirar mais um pedaço, mas na realidade não foi a perna toda. Mas foi um momento assim de muita dificuldade, muito sofrimento que nós passamos ali. E um dia eu cheguei no hospital e nunca faltei uma visita. Eu cheguei e de repente ele virou e falou assim para mim: olha, eu não quero mais ficar com você, porque eu não quero ser um empecilho na sua vida. Aí eu falei para ele assim: não, mas eu não vou desistir de você. O amor que eu sinto por você vai me fazer lutar pela nossa vida. E assim foi. Com 18 anos, eu me casei. Nós nos casamos, não tivemos tempo de terminar a nossa casa. Aí
como a minha mãe era só minha mãe e meu pai, meus irmãos já estavam casados, minha mãe dividiu a casa e eu fui morar com a minha mãe. E começou a nossa luta, né? Por quê? Ele naquele problema, com 9 meses ele já colocou uma perna mecânica, mas tempo de adaptação, e arrumava um serviço aqui, arrumava um serviço ali, eu também trabalhando, fazendo tudo o que podia fazer para ajudar, para que não faltasse as coisas. Com 23 anos, eu já era mãe de 3 filhos. Então, cada vez a situação se apertava mais. Mas mesmo eu não tendo ainda conhecido esse Deus que eu conheço hoje, ele me fortaleceu. E eu trabalhei muito, ajudei muito, e aí nós fomos levando a nossa vida e criando nossos filhos, né? E aí, o que acontece? Nesse decorrer dessas situações, o Jorge começou a beber, a jogar, e eu ficava em casa com as crianças, muito triste, muito chateada, mas eu pedindo a Deus que me desse força para que eu suportasse aquilo, porque eu não conseguia pensar em separação, porque eu amava muito. Então eu falava, não, eu não posso, eu vou sofrer. Estou sofrendo aqui, mas se eu me separar dele também eu vou sofrer. E assim, vamos levando a nossa vida, e eu sempre conversando, sempre falando, até que um dia, muitos anos depois, porque a gente fala um dia, mas não foi um dia seguinte, muitos anos depois, eu já não aguentava mais aquela situação. Os filhos já crescendo, já ficando adolescentes, já trabalhando, estudando, começando a namorar, e eu ficando ali naquela solidão, Jorge chegando em casa tarde, jogando e bebendo e tal. Um dia eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu não quero mais ficar com você. Eu cansei. Só que, na realidade, eu não queria aquilo. Eu queria que aquilo fosse uma chave para virar e ele tentar mudar. E deu certo. Muito certo. Quando eu falei na separação, ele falou para mim assim, jamais nós vamos nos separar. Eu preciso de ajuda. E nesse tempo eu não era evangélica ainda. E aí eu sugeri o Alcoólatras Anônimos, o AA. E assim nós fomos. Chegamos lá, perguntaram, quem é que precisa de ajuda aqui? Ele foi e falou assim, eu fui, já tomei atitude e falei, ele, porque o senhor acha que tantos anos de casado, que agora eu já nem lembro mais o tempo, e está se desfazendo por conta da bebida, com 3 filhos. Aí ele falou, não. Aí ele falou, então nós estamos aqui para ajudar. E lá ele ficou 3 meses. Só que aquilo ali foi de uma grande valia. Ele chegou em casa e falou, olha, pode ter certeza que a partir de agora eu estou fechando com você. Eu não vou beber mais. Eu também te amo muito e quero viver bem com você. Porque o dia que eu chegar aqui em casa, abrir essa porta e não tiver mais você e essas crianças, porque eu falei que eu ia embora. Porque até então a meia água da minha mãe, da minha casa da minha mãe a gente já tinha morado lá e já tínhamos mudado para essa casa que nós estávamos morando no período. Eu peguei e falei assim, eu falei que eu ia embora. Ele falou, não, porque a hora que eu abrir essa porta e você não estiver aqui com essas crianças, essa casa para mim não tem sentido. Então, se um dia alguém tiver que ir embora daqui, eu não espero que isso aconteça, isso palavras dele, essa casa não vai ter sentido para mim. Então, você fica e, se precisar, eu saio. Mas eu preciso da ajuda, eu quero ficar com você. Eu falei, então, tudo bem. Aí, passamos aquele período, cuidando, tal. Conclusão, eu fiquei muito feliz, agradeci muito a Deus por essa oportunidade dele ter sido transformado pelo amor que nós tínhamos um pelo outro. Então, aí conheci o Senhor. Um belo dia eu conheci o Senhor, já ele naquela vidinha de jogo, parou de beber, mas ainda jogava, e aí eu conheci o Senhor. Aí foi quando eu fui entender que a mulher sábia edifica e a tola destrói. Eu comecei, joelho no chão, oração, buscando, as irmãs da igreja me ajudando e eu em oração. E eles, para vocês terem uma ideia, eu tenho 24 anos de convertida. Agora, em abril, ele vai fazer 2. Então, por aí vocês têm uma noção. Mas, mesmo assim, mesmo com as atitudes dele, ele foi assim sempre um chefe de família, muito certinho com as coisas. Ele saía para farra de jogo, de bebida, mas ele deixava tudo direitinho em casa, as compras, tudo, nunca me faltou nada, nunca teve agressão, foi uma maravilha, tá?
E depois desse conhecimento, né, de eu ter conhecido esse Jesus maravilhoso que transformou a nossa vida e a nossa família, eu falava muito para ele de Jesus e ele sempre na dele, aceitava, compartilhava tudo que tinha na igreja, ele ia. Um pai maravilhoso, como vocês estão vendo aí agora, ele é isso que ele mostra aí. Um homem tranquilo, um homem de paz, um marido exemplar, hoje transformado pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Um marido maravilhoso, um pai maravilhoso, um avô que nem se fala com essas crianças. É um avô, e como a igreja toda que nos conhece sabe o quanto eu e a minha família somos unidos, e o Senhor transformou também toda a minha família, porque minhas filhas também passaram por problema de casamento, todo mundo passa, e eu tive a chance de poder estar ali firme e forte para ajudá-las a fortalecer que ela precisava, que nós precisávamos estar juntos para orar. E hoje em dia, todos os meus filhos e meus netos são servos do Senhor, casados no primeiro casamento. Por que eu falo no primeiro casamento? Porque nós também, eu e minhas filhas, conseguimos quebrar uma maldição na nossa família através da oração. Porque a família do Jorge são 9 irmãos. E todos eles, menos ele, são casados pela segunda e terceira vez. Então, nós quebramos essa maldição pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Então, aqui estou, né, com a minha família linda aqui. Tem a minha filha mais velha ali, a Silvia. Tem a minha neta ali, a Lohane, o Leonardo. Meus netos, minha nora, meus genros, que não puderam estar aqui por um motivo importante também. Então, é motivo só de agradecimento. Eu não tenho palavras para agradecer esse Deus, o benefício que ele tem feito em minha vida, esse marido que ele me deu, que apesar da luta, mas hoje está aqui comigo, me traz paz, me traz amor, me traz tranquilidade, faz todos os meus gostos, é um marido exemplar. E eu queria aproveitar a oportunidade mais uma vez, filho, para dizer o quanto eu te amo. Entendeu? Porque tem que dar honra a quem tem honra. Então, agora ele tem honra, já tem 32 anos que ele não bebe. E com isso, a nossa vida e a vida da minha família foi transformada. Aí tem lá a minha filha Bianca, né, que é uma bênção nas nossas vidas também, que toda a igreja conhece, está aqui, congregamos junto, juntamente com o Joelce, com a linda Liz também. Temos aqui o Léo, que todo mundo conhece, que é o marido da Jéssica, que tem a Manu, que é aquela criança fora da curva. Tem a Maria, que é a nossa cantorinha aqui, que todo mundo conhece. Então, gente, eu só tenho motivo de agradecer esse Deus pela transformação que ele fez na minha vida. Está ali a minha amiga Cláudia, que muitas vezes orou comigo, que eu era da igreja, congregava com ela. E todas essas orações foram muito abençoadas para a gente chegar até aqui. Então, eu quero dizer para vocês que tudo é possível naquele que nos fortalece. E esse Senhor, ele é maravilhoso demais. Basta a gente ter a fidelidade com ele, de pedir, de falar que a nossa vida é transformada. Eu imaginei que a minha vida não ia terminar assim, mas esse último louvor que foi cantado aqui me emocionou, porque ele falou tudo que nós precisávamos ouvir. Ele falou para mim, falou ao meu coração e me emocionou. Tá? E também nós temos uma ovelhinha da nossa família que é desgarrada, mas devido às nossas orações, eu creio que o Senhor Jesus vai encontrá-la onde ela estiver e ela será restaurada para completar a nossa família. Em nome de Jesus eu creio. Tá? Então, hoje a minha família está toda no caminho do Senhor, como eu já falei, né? Então, posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor, tá? E quero dizer à igreja que tudo que vivi foi muito difícil, mas em momento algum estive só. O Senhor esteve comigo, mesmo quando eu ainda não o conhecia. Por isso, não desisti e cheguei até aqui. Hoje tenho esta família linda que o Senhor me deu, que o Senhor transformou todos convertidos e casados. E graças a Deus vivem em paz, vivem bem. Então nós somos uma família que temos a paz do Senhor Jesus na nossa vida. É por isso que nós aprendemos com o nosso pastor, e é bom falar, que essa paz
seja, esteja e permaneça em nossas vidas. Porque o que nós mais precisamos na vida é saúde e paz do Senhor Jesus na nossa vida, tá? Então, eu sou muito grata a esse Senhor, não tem palavras para agradecer, tá bom? Então, aqui, deixa eu ver, aqui agora nós vamos passar um vídeo, né, pastora? Então, podemos liberar. Aí eram meus 15 anos. Era quando a gente estava naquele auge do amor. Começando, né? Olha lá. A cara dele, como é que ele fica? Então, vocês vejam. Vocês vejam o que Deus faz. Aquela última familiada ali que apareceu foi agora, no final do ano de 2024. Então, nós somos assim, vivemos de um grande amor, toda a família. E ele tem muito orgulho disso, ele ama, ele fica assim, não sabe o que faz para agradar essa família. É aquele paizão assim que se descobriu, né? Que é pai, que é avô, que é maridão. Então, nós temos um grande motivo para agradar a Deus, como diz a palavra ali, né? E encerrando aqui, quer dizer, eu já até tive uma parte de encerramento. Ontem eu orando por esse momento, né? E agradecendo e pedindo ao Senhor que me fortalecesse nesse momento, porque não é fácil estar aqui no púlpito, né, para quem não está acostumado, mas Deus vai nos fortalecendo. Eu escutei um louvor que falou muito, muito, muito ao meu coração e parece que falou para mim. Muito interessante. Olha, que é da Bruna Carla, que fala assim: quando penso que estou forte, fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis, me torno um vencedor. Então, essa daí foi eu, porque eu reconheci que eu podia ser uma vencedora e fui. Cheguei aqui, espero que todos que nesse momento estão aí, se tem algum probleminha que te chateia, que ora, bota seu joelho no chão, tenha fidelidade com o Senhor, que você vai conseguir. Eu creio, em nome de Jesus. E agora, eu gostaria de fazer aqui um comentário, que eu contratei uma cantora especial para vir aqui cantar nesse meu momento especial também, porque ela é muito especial no meu coração, é a minha cantora predileta, e ela está aqui para cantar um louvor que fala muito ao meu coração, que tem muita a minha força esse louvor, tá bom? Então tá aqui a Maria Júlia Alvim, que é minha neta, filha do meu filho Leonardo e da minha nora Jéssica, está aqui, Alvim Miguel, Alvim Miguel, ela quer que fale a família, está aqui para prestigiar esse momento tão especial nas nossas vidas. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu
me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Então é isso aí, é rompendo em fé, né? Então a fé é que fala tudo. Eu tenho aqui uma coisinha muito interessante que eu essa semana procurei muito, perdi muitas noites de sono e achei uma coisa aqui muito interessante que fala para esse momento. Por trás de uma família restaurada existe alguém que não desiste. Vou repetir, tá? Por trás de uma família restaurada existe alguém que não desistiu, como eu e vocês. Que qualquer um pode conseguir isso através da fé em Cristo Jesus, que não nos abandona em momento algum. Ele só deixa a gente passar por alguma coisinha para lá na frente ele mostrar do que ele é capaz. Assim como foi na minha vida, será na de vocês, eu creio. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A história da irmã Sandra com certeza tem um pouquinho da nossa história, né? Fala sobre renúncia, amor e superação. E quando Deus colocou o desejo de chamar a irmã Sandra, por mais que essa história tenha sido contada em poucos minutos, né? Como bem ela falou, esse até que um dia, né? Como ela diz, até que um dia aconteceu isso. Eles passaram por muita coisa. E o que eu acho mais lindo na história deles, eu trago também para mim e para o meu casamento, né? Porque qual casal que nunca passou por uma situação? Qual casal, principalmente no início do casamento, né, pastor? Que não sentiu aquela vontade de sair correndo e largar tudo. Mas em tudo eu vejo aqui, né, uma mulher, o início do relacionamento era um amor um pouco que proibido, né? Porque ela já contou pra gente com mais detalhes, né? E eles insistiram, sabe, no amor deles, porque no fundo, eu tenho certeza que Deus, né, ainda que ela ainda não tivesse tido encontro com Jesus, mas Jesus já havia encontrado. E ele dizia para ela, Sandra, é ele.
Em contrapartida, o irmão Jorginho teve uma atitude de homem, mesmo quando ainda era um menino, no sentido de idade, né? Olhando para a Sandra e dizendo: essa é a mulher que eu quero por toda a minha vida. E logo no início ali do relacionamento vem um acidente, ele perde ali parte da perna e ele no ato de amor diz: Sandra, tipo, eu tô te liberando. E mesmo assim a irmã Sandra, como é uma característica de nós mulheres, ela diz: eu não vou te largar, eu vou estar aqui com você, do seu lado. E assim eles se casam. E junto com o casamento vem os desafios, teve a questão ali do alcoolismo, mas a irmã Sandra fez questão de destacar, né, que ele sempre teve uma postura exemplar, de amor, de cuidado, de provedor. E aí agora eu quero aplicar aqui aos homens, né, o irmão Jorginho, quando ele viu que ele perderia a família dele, quando a irmã Sandra diz: olha, mesmo te amando, eu não quero mais isso pra mim, sabe? Porque ela sabia o quanto ele era especial e foi tipo um ato de desespero, porque no fundo não era o que ela queria. E aí o irmão Jorginho, na postura de um homem de verdade, ele diz: eu quero ajuda. E eu quero dizer para você, homem, independente do que você esteja passando, sacrifique o que for pela sua família. Como bem disse a irmã Sandra, por trás de uma família, né, restaurada, constituída, existem lágrimas, existem sacrifícios e existem renúncias. Então eles são a prova viva de pessoas não perfeitas, né? A irmã Sandra cometeu e comete as falhas dela, o irmão Jorginho também, mas de duas pessoas, sabe, que todos os dias lutam pelo sim. E tá aí o resultado dessa família linda ali, a irmã Silvia, né, que é a primogênita, não é isso? Isso, vou chamá-los aqui. A família, por favor, aqui os filhos, né, uma genros, família, isso, por favor, noras, pode vir aqui. Netos, e por favor, tá aí o família. resultado, né, de um casal que não desistiu. Que Deus continue abençoando vocês e que a história deles, né, de alguma forma, possa nos encorajar a não desistir. Às vezes a gente, por tão pouco a gente fala: eu vou desistir, eu vou jogar tudo pro alto. E tá aqui uma história real, sabe? Sem muito enfeite, né? Uma história contada por quem viveu. Diante da família, que são testemunhas, né, de tudo que eles passaram, né? E foram muitas as lutas, mas é um casal que permanece. E Deus, ele tem honrado essa família, ele tem honrado a postura da irmã Sandra, né? Tá faltando, né? Tem mais pessoas na família. Isso, eles estão no outro compromisso, mas Deus tem honrado, tá bom? Que Deus continue abençoando vocês. Eu amo a família de vocês, né? Quero dizer para os filhos que a irmã Sandra também é um pouquinho nossa mãe e o irmão Jorginho eu adotei como meu pai, sabe? Que Deus continue abençoando vocês e que vocês continuem lutando pelo amor de vocês e influenciando gerações e gerações. Que os netos, bisnetos de vocês contem a história de vocês, que não é uma história perfeita, mas é uma história de pessoas que lutaram, né? E em Deus têm vivido diariamente esse amor. Vamos aplaudir ao Senhor por essa família linda? Ele vai dar uma palavrinha aqui. Foi fácil para o irmão construir essa família ou teve muita luta? A luta foi bem maior do que vocês ouviram, mas eu cheguei aqui. Eu tenho que agradecer muito a Deus, porque mesmo eu sendo um cristão, eu sempre tive assim, um apoio, um vínculo com Deus muito grande. E quando eu era um alcoólatra, no dia seguinte eu chorava e pedia a Deus para eu parar. E Deus me ouvia. E foi quando eu consegui. Eu não consegui por intermédio de nada, foi por intermédio de Deus. Eu parei de beber. Muito obrigado. Glória a Deus. Salva de palmas ao Senhor. Pastor, a Silvia. E um detalhe, né, irmãos, que agora é mais importante ainda, porque há 2 anos ele vai fazer de convertido, agora ele fala a mesma língua que eu. E devagarzinho ele está engatinhando, mas ele vai chegar lá. E está muito mais fácil, que era o que eu pedia muito a Deus: Senhor, traga meu marido para o barco, né, para ficar junto comigo, para poder a gente orar pela nossa família, orar pela nossa vida, pela nossa saúde, para que a gente continue com essa vida em paz, com saúde, para estar curtindo aqui a nossa família. Ainda está faltando os meus genros, Roberto e o Joelso e a Alice, que está de plantão hoje, então não tiveram oportunidade de estar aqui. E o Vitor também, que é o marido da minha neta, que casou agora, a Lohane.
Então tá. Vou pegar a Manuzinha, que é a pequenininha que todo mundo aqui não tem como não conhecer. A Silvia, que é a filha mais velha. A paz do Senhor, né? Eu cheguei um pouquinho atrasado, porque nós estávamos na nossa igreja, né? Meu esposo e o esposo da minha filha ainda estão lá, mas nós não poderíamos deixar de estar aqui nesse momento, que é muito especial. Mesmo chegando atrasada, eu me emocionei muito, porque essa história, né? E o vídeo, caramba, retrata realmente tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou. E eu glorifico a Deus, sabe? Pela nossa família. Glorifico a Deus pela vida da minha mãe e do meu pai, que é isso mesmo que a minha mãe falou, é verdade. Ela sempre nos ajudou nos nossos casamentos, nos sustentando, nos orientando a ser mulheres sábias, né? E a gente aprendeu isso com ela de uma forma muito especial. Então nós glorificamos a Deus por esse aprendizado, né? A Jéssica, ela não é a nossa cunhada, ela é nossa irmã, então a gente aprendeu isso junto com a minha mãe, né? E com meu pai, a gente aprendeu a ter união de família, de estarem juntos. Então isso, assim, para a gente é muito importante. Nós glorificamos ao Senhor, porque é o que a irmã falou, não é uma família perfeita. Temos falhas, temos imperfeições, às vezes até brincamos que não, a família é muito linda, né? É uma grande família, né? Porque temos falhas, mas temos um Deus que cuida. Ó, chegou aqui agora meu genro e meu esposo, né? E eu agradeço a Deus, e é isso mesmo. Aconteça o que acontecer, lutem pela família de vocês, Amém. porque a família é e sempre será um projeto de Deus. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. O que mais nos encanta nessas histórias que temos ouvido aqui, né, de mulheres comuns com histórias extraordinárias, é que são pessoas verdadeiramente comuns com as suas dores, com as suas lutas. E o que mais me encanta na história do irmão Jorginho e da irmã Sandra é que eles estão há 52 anos de casados. E é uma história de luta, de superação. E muitos de nós temos essa mesma trajetória, cada um com a sua diferença. Mas o que fica de exemplo é: não desista da sua família. E o irmão Jorginho falou uma coisa importante. Antes dele ser cristão, Deus já ouvia a oração dele. Deus já ouvia quando ele viveu o que eu vivi também. Quando eu estava afastado, eu ia para o baile, mas eu voltava chorando e dizendo: Deus, me tira desse lugar. E eu dormia chorando e acordava, na outra semana eu estava lá de novo, até que o Senhor de verdade me encontrou. E assim eu vejo o mesmo Deus que agiu na minha vida, agiu na vida do irmão Jorginho, da família do irmão Jorginho, e assim também foi na sua vida. E se há alguém na sua família que ainda está afastado dos caminhos do Senhor, seja filho, esposo, filha, está aqui um grande exemplo de que o Senhor em algum momento vai encontrar. Quantos anos foram até que ele encontrasse Jesus? Antes mesmo quando ele parou de beber, mas agora, quando ele encontrou? 2 anos que ele... Ou seja, de 52 anos a 2 anos que verdadeiramente ele se colocou diante do Senhor. 50 anos de espera. Vocês estão entendendo? Nunca é tarde. E olha a alegria que eles estão tendo de ter os filhos, os genros, noras, os netos. Isso aqui é a palavra de Deus na prática. Em Jeremias capítulo 29, é isso aqui. Do versículo 11 ao versículo 14, fala exatamente assim: você vai ver seus filhos ao redor e a bênção sobre os seus. Creia nisso. É uma questão de fé. E aqui é a palavra rema, é a palavra na prática. É num testemunho como esse que você fala: Deus, minha família, meu filho, minha filha, meu esposo, minha esposa, meus netos estão afastados. Mas eu tomo posse desse testemunho para a minha vida. Um dia eu vou dar o meu testemunho. Isso é fé. Fé é a certeza de algo que você não está vendo,
mas você crê que vai ver. Você espera que vai acontecer. Tá bom? Irmã Jéssica, com a palavra. Então, para falar assim, em relação ao Jorge e a Sandra, que para mim eles são uma referência de família. Tudo que eu aprendi sobre cuidar da minha família, da minha casa, isso daí eu devo a eles, né? Porque a Sandra sempre foi uma mãe para mim e o Jorge um pai, um amigo. A gente conversa, eles me aconselham. Todos os momentos que eu precisei, quando minhas filhas nasceram, eles cuidaram de mim na casa deles, das duas. Eu fiquei um mês lá. Tiveram até que me mandar embora, porque se não mandasse eu tinha ficado. Então, eu quero agradecer muito a vocês por tudo. Eu estou tremendo porque eu fico nervosa. Mas vocês são bênção na minha vida. E eu agradeço muito a Deus por ter me colocado nessa família. E por hoje, né, eu ter vocês do meu lado. Tá? Muito obrigada por tudo. É só isso. Amém. Isso. Irmã, alguém aí? Vamos fazer o seguinte. Isso, irmã Bianca, por favor. Isso, cadê o microfone? Tá aí? Tá aqui. Isso. Bom dia, paz do Senhor. É muito difícil, né, escutar a nossa história e lembrar de coisas. E realmente o que minha mãe falou, quando todas nós vivemos, né? O Léo e a Jéssica até um pouco menos, mas eu e Silvinha a gente viu se repetir muito na história das nossas vidas o casamento da minha mãe, com separação, com bebida, né? E outras coisas a mais. E a gente viu também o Senhor restaurar. Amém. Hoje nós temos que agradecer, eu posso falar por mim, pela minha irmã, e até pelo casamento do Léo e da Jéssica, que não viveram parecido com a gente, mas também tem muito que agradecer. Mas a gente viu, assim, a gente houve separação e o Senhor restaurou. Amém. Né? E hoje eu glorifico a Deus pela vida do Joelson e, consequentemente, que Deus nos presenteou com a Alice, que Alice foi fazer uma prova e Joelson foi levar, por isso que eles não estão aqui. E também, né, de ver o casamento da minha irmã restaurado. E isso eu creio, porque Deus tinha um propósito, né? E simplesmente nós abrimos o nosso coração para deixar Deus agir, né? Nós clamamos a Ele, cada um do seu jeitinho, até porque a minha irmã e o meu cunhado iniciaram na presença do Senhor. Eles foram vindo, trazendo, né, nas nossas vidas. E ali depois veio minha mãe, e eu tive uma perca de um bebê, e ali eu tive também esse encontro com Deus. Então, assim, a gente viu realmente a restauração, né? A maldição sobre a nossa casa, mas Deus indo lá com mão forte e arrancando. Amém. E eu agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão, não vou dar a palavra? Genro, hein? Vamos ver o que o genro vai falar, hein? Do sogro e da sogra. Vamos lá. Pai do Senhor Jesus para todos, né? Na verdade, é uma alegria nós estarmos aqui, né, irmãos? Como já foi falado, a família foi e sempre será um projeto de Deus, uma instituição que é muito combatida por ser um projeto de Deus, mas, sendo bem sucinto, eu cheguei na família, ainda era um menino, né? Não que eu ainda não seja um menino, mas agora eu sou um menino com cabelos brancos, mas continuo sendo um menino. Eu cheguei na família com 13 anos, né? Ainda não era convertido e o tratamento que eu recebi é o mesmo que eu recebo até hoje. Então, assim, agradecer a Deus pela oportunidade de não ter me dado sogro e sogra, né? Mas ter me dado pais e mães que me ajudaram e continuam me ajudando até hoje. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de participar desse evento, e que Deus abençoe a todos e continue abençoando ali o casal. Amém. Não posso deixar de fora o irmão Léo, senão aí vai ter briga na família. Fala, Léo. A paz, irmãos. O que eu tenho que agradecer a Deus todos os dias, pelo pai e mãe maravilhosos que eu tenho, pela família maravilhosa que eu tenho, e dizer para todos que, assim, eles são referência na minha vida, tá? Como eu sempre falei quando eu conheci minha esposa, que eu quero estar velhinho do lado dela, com essa referência de pai e mãe. Entendeu? Eles são referências na minha vida, são exemplos,
E é isso que me agrada, é isso que eu agradeço a Deus. E assim, todas as coisas, como a gente falou, o nosso testemunho da nossa família no geral, o que foi contado aqui não é nem um décimo. E assim, tudo isso agradecemos a Deus e agradecemos os nossos pilares, que são os nossos pais. Amém. Glória a Deus. Isso, Manu e Maju. Então, eu como neta vim aqui para falar que um pouquinho dessa história eu já ouvi. Eu sou uma das mais curiosas, adoro perguntar, adoro ouvir eles contando história. E assim, o que eu tenho para falar é que eles são um exemplo de mulher, de homem, de mãe, de pai, de avô e de avó. Assim, sabem que eu sou apaixonada por vocês e eu vejo o como vocês são especiais para cada um de nós, a família toda aqui agora. Muito feliz também por fazer 2 anos que meu avô se batizou junto comigo. Foi um momento muito importante para mim, ver que ele estava ali na presença, nas aulas de batismo junto comigo e ver o quanto a minha avó lutou para ter hoje todo mundo na presença e ele, que para honra e glória do Senhor, agora está com a gente. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Isso. Fernanda, a neta, outra neta. Eu não sou muito de falar, mas eu vou falar que eu agradeço muito meu avô e minha avó por tudo que eles fizeram por mim. Que eu falo que eu tenho a minha mãe, que eles são meu pai, minha segunda mãe. Eu quero agradecer por carinho, por todo o ensinamento que me deram. E eu agradeço por tudo. Amém. Isso. Casou agora, né? Tá com medo de errar nas palavras, o irmão. Tá certo, segura. Bom, é um prazer demais, né? E eu fico grato a Deus, porque vocês também são inspiração para nós, né? A gente vai para 30 anos juntos, queremos chegar aí nos 50, 52, 53. E só para a gente fechar e eu abençoar o povo, né? A pastora dá a última palavra. Qual o conselho que vocês dariam como casal de 52 anos de convivência para os casais que aqui estão, incluindo o pastor e a pastora? Em primeiro lugar é o diálogo, né? Porque conversar, falar, explicar, porque às vezes entra aqui, sai aqui, mas uma hora a pessoa vai refletir. E o amor, né? Porque se não tivesse o amor, a gente não estaria aqui. Porque tanto eu lutei pelo amor, como ele também, quando eu tomei a minha atitude, que eu falei para mim, chega, não era o que eu queria, mas eu tentei e deu certo, né? Foi uma jogada de marketing. Então é isso, perfeito. O Jorginho não precisa nem dizer. O conselho que ele vai dar é: homens, fiquem quietos, calados, vai dar tudo certo. Né, Jorginho? Jorginho, fala aí, o que você acha para a gente suportar estar do lado de uma mulher? Porque nós homens somos perfeitos, não é verdade? A princípio é o seguinte, a gente sempre é homem. O homem está sempre por cima. Eu. Não, a gente tem que se abaixar, tem que dizer, tem que perdoar, dizer sempre como desculpa, se desculpar, porque muitas das vezes a gente só acha que somos, mas não, já temos que se desculpar, pedir desculpa. Então, assim, a gente chega lá com o diálogo e pedindo desculpa, a gente chega lá. Entenderam, homens? Tá certo, pede desculpa. Vai dar tudo 52 anos de união. Fique de pé, em nome de Jesus. Cadê a foto oficial aí da família? Né? De uma parte da família, né? Aqui está uma parte da família. Agora, olha, eu tô sentindo, pastora, que essa história de amor aí tá querendo se repetir na sua família, hein? Alguém novinha tá começando, não é verdade? Vamos. Opa! Oração, é oração, instrução e vigilância, irmão. Faz igual fizeram com a irmã. Não deixa nem sair no portão. Entendeu? Tá bom? Pastora, as últimas palavras para a gente abençoar o povo. Sim, quero agradecer a irmã Sandra por ter aceito o desafio, né, e por também ter confiado na nossa igreja, né, no nosso chamado para compartilhar um pouco da história dela, né,
que a gente sabe que é difícil falar da gente. Quero agradecer também ao irmão Jorginho por ter permitido e ter participado também, aos familiares, né, que hoje não só vocês fazem parte da história do casal, mas como em Deus vocês têm construído a história de vocês. Que Deus continue abençoando. E para a igreja, né, à noite temos o nosso encerramento. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, que será aí mais um encerramento abençoado. Amém. Estende a sua mão para receber a bênção apostólica. Que ao sair, o Senhor te guarde, te proteja. A todos os visitantes, sejam sempre bem-vindos ao lugar do crescimento espiritual que é a Igreja Viva. Que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre a sua vida, sobre a sua família, seja sobre o momento que você está vivendo, sobre as necessidades, sobre as tribulações, que esta graça, que esta paz alcance a sua família, que esta pessoa da sua família, este ente querido que está afastado dos caminhos do Senhor, volte para o aprisco, que estas bênçãos poderosas, contidas na palavra de Deus, sejam sobre o ministério de ensino, Palavra Viva, e sobre todo o Israel verdadeiro de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, e que essas bênçãos te acompanhem, não somente no dia de hoje, mas para todo sempre. E quem recebe, diga... Deus abençoe. 19h30, estamos juntos para o encerramento do congresso. Vamos tirar a foto oficial. Bom ver a irmã Ângela Knauer aí, recuperada. Que Deus te abençoe, cuide da sua saúde.